constroem pontes e se perdoam, pois o amor não é só a maior de todas as virtudes. O amor é a essência do próprio Deus. Amar é se doar, renunciar é ouvir. Amar é persistir. As famílias que vencem se amam de verdade, resistem à hipocrisia e à falsidade, amam sem exigir nada em troca. Amam porque descobriram a importância do outro, porque acreditam que foram feitos para amar. O amor é exatamente assim. Define quem somos e para que existimos. Define onde estamos e onde iremos chegar. Assim é o amor. Isso é amar. Simples assim. A paz, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu já fui apresentado, eu sou o pastor Geraldo. Sou casado com a Paty, que está ali, há 23 anos, fez domingo agora. Deixa eu fazer um coraçãozinho para ela aqui, né? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Que bom estar aqui com vocês. Pastor Marcos está lá com os juniores, mas já estou agradecendo ele por aqui por tabela, né? Através do Kiko, a oportunidade de trazer uma palavra direcionada aí às famílias dessa igreja. Que bom poder estar aqui com você. Que bom. Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque o Senhor nos derramou sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça. Estamos aqui hoje, Pai, que o nosso coração possa estar aberto para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Deus. E qualquer impedimento que possa ter da Tua palavra chegar aos corações que aqui estão, Pai, esse impedimento possa cair por terra agora. E que a Tua palavra possa dar frutos, não para a honra do pregador, mas para a Tua honra e Tua glória. Pai, glorificamos o Teu nome, porque sabemos que família é algo que nasceu no Teu coração. Eu oro no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Famílias que vencem através do amor. Essa é a última mensagem dessa série, que começou com famílias que vencem através da fé. Depois, famílias que vencem através do perdão e famílias que vencem através da união. Hoje eu vou falar de amor. Como é que é? Liga aqui, né? Eu tenho umas fotinhas ali, só para mostrar para vocês. É para baixo? Pronto. Deixa eu ver se muda. Aí, ó. Famílias que vencem através do amor. Essa é a minha família, ó. O Geraldinho. O Geraldinho, ele já tem 22 anos e amanhã ele vai fazer prova e vai ter que entregar um trabalho. Então, ele está lá o dia inteiro, ele está fazendo faculdade de Direito, está terminando a faculdade. Então, ele está o dia inteiro estudando, não pôde vir. Aí está a Valentina, o Manuel e a Paty. Só que ainda tem mais um da minha família, que é esse aí. Esse é o que a gente mora na casa dele, né? Esse foi o máximo que eu consegui tirar a foto dele, foi essa. Olha que legalzinho. Então, esse faz parte da minha família também, que é essa família que Deus me deu. Lá em 1 Coríntios 13, a palavra de Deus nos fala o seguinte: assim permanecem agora estas três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O pastor Marcos, ele fez um vídeo hoje, falando sobre esse culto, esse evento que nós iríamos ter aqui, sobre famílias que vencem através do amor. E uma palavra que ficou marcada no meu coração é que o amor é a essência de Deus. Nós temos que entender que o amor realmente é a essência de Deus. É maior do que... A família nasceu no coração daquele que é o amor. E é interessante, queridos, porque nós temos que trazer ao nosso coração algumas verdades. Entre elas todas as famílias constituídas, instituídas, elas foram e nasceram no coração de Deus. A tua família é uma família que nasceu no coração de Deus. Amém? 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 Amém. Nasceu. Nós temos que entender que Deus, Ele criou todas as coisas, mas instituições, Ele criou apenas duas instituições, a igreja e a família. E por isso dos ataques constantes à igreja e dos ataques constantes à família.
O inimigo, o príncipe desse mundo, ele sabe que se ele destruir as famílias, ele automaticamente conseguirá destruir a igreja. E por isso, os constantes ataques. E a gente fica acompanhando isso. Os ataques, eles não param. Enquanto a gente vai estar aqui nesses 40 minutos falando sobre família, novas ferramentas estarão sendo criadas para poder destruir a tua família, destruir o teu casamento, destruir os teus relacionamentos. O mundo, ele tem criado formas de destruir aquilo que Deus criou. Algum tempo atrás eu estava, acho que faz um ano mais ou menos, eu vi uma reportagem falando sobre as escolas municipais da cidade de São Paulo, não é? Onde, por exemplo, é um exemplo que eu dou a vocês, eles estavam abolindo o Dia dos Pais, não é? Acabando com o Dia dos Pais para criar a partir de então o Dia dos Cuidadores. Então, são ferramentas sutis que vão sendo criadas para poder fazer com que a família que nasceu no coração de Deus, que é a essência do amor, fossem destruídas. De maneira que, de maneira que ela seria destruída de algum jeito. Então, nós precisamos nos unir para que a família que nasceu no coração de Deus, instituição criada no coração de Deus, não se dissolva. E ela só pode e vai vencer através do amor. É interessante porque, como é uma instituição criada no coração de Deus, os sonhos dele para a família são infinitos. E a gente precisa também entender, quando eu falei com a Paty há 23 anos atrás, quando a gente falou sim um para o outro, lá no nosso casamento, ali, Deus... É uma analogia simples que eu faço sempre quando eu vou falar para famílias e casais. Deus me deu uma chave, dá uma franquia criada por Ele. Uma chave da família. Falo, filho, Geraldo, está aqui a chave da família. Cuida. Você vai cuidar de algo que nasceu no meu coração, que eu criei. Aí eu pergunto, muitas vezes a gente fica perdido, não é? Como é que eu vou fazer para que essa família progrida e eu consiga chegar onde realmente o Senhor quer? Deus nos dá um manual, que é a palavra dele. Nós temos um manual que vai nos direcionar, vai dirigir a nossa família. Mesmo que eu não entenda o manual, Deus vai colocar pessoas para poder nos conduzir a vivermos através do amor. A família ideal, aquela que nasceu no coração de Deus. O mundo está criando ferramentas, mas em prol do nosso casamento nós temos o leão da tribo de Judá, amém? Aquele que vai trazer aos nossos corações a direção, através da tua palavra, de pessoas e de tudo mais que a gente possa precisar. É interessante, porque a família que vence por amor, ela entende qual é a ideia original. Ela consegue discernir o que precisa ser feito para se viver. Não existe famílias perfeitas, mas essa imperfeição é totalmente anulada quando se usa o amor. Quando se usa o amor, nós vamos conseguir fazer com que a nossa família reflita aquilo que era a imagem esperada por Deus. Essa é a minha família, esse é o chefe. Esse é o primeiro ponto, gostaria que você anotasse aí. Famílias que vencem através do amor. Vive a sua diversidade através da unidade. Mais um. Aí. Vivem a sua diversidade em unidade. Você pode anotar no seu esboço. Lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo ele nos traz algumas definições sobre como se viver em conjunto, em comunidade. É interessante, porque quando ele está falando isso aqui para o povo lá da cidade de Corinto, primeiro ele fala sobre os dons, que cada um tem um dom específico, e depois ele vem falando sobre a importância de se entender que cada um tem uma parte no corpo. Esse texto ele é usado muito para a igreja, mas naquela época a igreja o que era? Era reunião de pessoas, de famílias. Muitas vezes não se tinha um lugar fixo, se encontravam. Então era necessário se entender qual era a necessidade. Nós precisamos entender que para viver uma família que vai vencer através do amor, nós precisamos entender as diferenças dos outros. Eu sou diferente da Paty, a Paty é diferente de mim, eu sou diferente do Geraldinho, da Valentina, do Manuel. O que nos une é o amor.
O amor é o que nos une. É interessante que lá em 1 Coríntios 12, ele começa falando assim, eu vou usar a mensagem. Não tem aí, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que não tem problema também. A palavra nos fala o seguinte: é fácil entender como essa diversidade funciona. Se olharmos para um corpo humano, nosso corpo está dividido em muitas partes. Membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo, por meio do seu Espírito único. Dizemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final de tudo. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, que é o seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos como judeu, grego, escravo, livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. É interessante que vocês entendam que tudo isso faz de vocês terem mais importância. E para terminar, ele fala assim, por melhores que vocês sejam, vocês só têm importância por fazerem parte de um corpo. A família é a célula máter da sociedade. Sem família não tem sociedade, sem família não tem igreja. E é necessário que a gente entenda essas diferenças. É muito fácil quando se entende qual o papel é de cada um, não é? O marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. Quando se sabe qual o papel se tem, através da palavra de Deus, mais fácil discernir sobre a diferença entre um e o outro. Mas o apóstolo Paulo, ele continua falando de amor, ele vai para 1 Coríntios 13, ele começa a discernir ali, trazer ao nosso coração, olha só, ele fala sobre dom, ele fala sobre como entendermos que cada um tem um dom específico através das nossas diferenças, e depois ele vem para falar de amor, em 1 Coríntios 13. E aí ele traz todo um discernimento sobre o que é o amor. Ele consegue descrever para a gente, trazer para o papel a importância do amor. E ele começa falando assim, se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, eu não passarei de um barulho, de um rangido, de uma porta enferrujada, essa linguagem fala. Ele vem para falar logo depois do amor. O apóstolo Paulo, queridos, olha aqui para mim. Ele não é apóstolo, ele tem esse título porque ele não andou com Jesus em vida. Ele teve um único encontro com Jesus, que foi numa estrada indo para Damasco, aonde ele tinha uma missão de prender alguns cristãos. Ali naquela estrada ele encontrou com Jesus. Ali naquela estrada, ele olhou nos olhos de Jesus e o nome dele mudou, a vida dele mudou, tudo mudou através daquele encontro. Eu acredito que ele só conseguiu entender o que era realmente o amor depois que ele teve esse encontro com Jesus e ele olhou nos olhos de Jesus, porque todas as vezes que nós olhamos nos olhos de Jesus, a nossa história muda, tudo muda. Através do amor, porque Jesus é a essência do amor, porque Jesus é Deus, amém? E a gente consegue entender o que é o amor, ele começa a trazer para a gente sobre essa verdade, sobre como se viver esse amor de maneira integral. E ele vem falando sobre o amor, e fala que o amor ele nunca desiste, o amor que nunca morre, ele nunca desiste. Quantas famílias... Eu e a Paty, nós temos conversado e tratado, e muitos falam assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais continuar, eu quero desistir. Eu quero desistir. E é interessante porque a desistência da família, a desistência de um casamento, a desistência de algo que nasceu no coração de Deus, também é algo que foi criado, ferramenta que foi criada no mundo. É o hedonismo, é onde as pessoas estão preocupadas só com aquilo que eles sentem. Se está confortável para mim, está beleza. Se não está confortável para mim, não resolve mais. Eu sou de um tempo que era diferente. A gente não desistia das coisas fáceis, principalmente, eu era criança na década de 80,
E quem tem aí mais de 40 anos, como eu, sabe como é que funcionava, né? Então, se quebrava um liquidificador, o pai mandava arrumar. Se quebrava a televisão, o pai mandava arrumar. Não era assim? Se quebrava um carrinho que a gente tinha, a gente transformava aquele carrinho em outra coisa. Hoje, a prática qual é? Quebrou, joga fora. Quebrou? Ah, não presta mais, eu vou comprar outro novo. E as pessoas têm trazido isso para dentro da família. E o apóstolo Paulo, quando ele olhou nos olhos de Jesus, ele entendeu o que era o amor. A primeira coisa que ele escreve, o amor que nunca morre, é o amor que nunca desiste. Nunca desiste. Não importa qual a circunstância, o amor não desiste. E por que então tantas famílias têm desistido? Porque têm se esquecido do amor. Têm vivido fora da essência daquele que é o amor. Precisamos voltar a olhar nos olhos de Cristo para entendermos qual é o amor que nunca morre. E ele continua dizendo, o amor que nunca morre é aquele amor que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Olha só que legal. Quando o apóstolo Paulo olhou nos olhos de Jesus, lá naquela estrada de Damasco, ele entendeu que o amor que nunca morre é um amor que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Quebra toda a cultura imposta hoje na sociedade, aonde o importante sou eu, não o outro, não o que o outro está sentindo. Precisamos trazer de volta os olhares de Jesus para dentro da nossa família e fazer com que o amor flua de maneira natural, porque quando você olha nos olhos de Jesus, assim como Paulo olhou na estrada de Damasco, a história muda. Olha aqui para mim, a história da sua família será mudada. Amém ou não amém? Amém? Será mudada, porque você olhará nos olhos de Jesus, e quem olha nos olhos de Jesus não continua do mesmo jeito. Nós precisamos entender que quando se olha nos olhos de Jesus, ele continua dizendo aqui o amor que nunca morre, porque ele viu isso nos olhos de Jesus, não se impõe sobre o outro. Como eu disse aqui, se você entende qual é o seu papel na família, você homem como sacerdote da casa, você mulher como intercessora, cuidadora, como copilota desse avião chamado família, você vai entender que a imposição não é necessária. Não existe imposição quando se conhece os papéis. Quando você sabe qual é a tua função. E através da não imposição, conhecendo-se os papéis, você vai vencer através do amor. Porque o amor que nunca morre não se impõe sobre os outros. E ele continua trazendo muitas verdades para o nosso coração. Ele diz também que o amor que nunca morre, nunca perde a paciência. Pensa bem. Quantas vezes na nossa família a gente perde a paciência? É ou não é? Quantas vezes? Mas o amor que nunca morre não perde a paciência nunca. Olha que dificuldade. Até quando a Paty faz o arroz lá, né? Carnavalesco. Entra em bloco. Né? Queima, você não queima não, o arrozinho fica bom. A panelinha que eu comprei lá é boa. Mesmo quando eu chego do futebol com a borrachinha do society e sai esparramando no apartamento. A paciência não pode ser perdida, porque eu espero que ela tenha olhado nos olhos de Jesus na estrada de Damasco. O amor verdadeiro, ele não perde as estribeiras. O amor verdadeiro não perde a paciência. O amor verdadeiro continua. O amor verdadeiro não para. O amor não para nunca. Nós não podemos parar de amar. É interessante porque o apóstolo Paulo mesmo falando de amor, eu fico pensando, depois disso ele passou por tantas outras situações, e mesmo assim ele falava de amor, porque o amor, ele, em algum momento, ele vai te ferir. Eu lembro de uma história, o amor, ele vai, você não pode trazer para o seu coração, que se você amar, você vai ser sempre amado de volta. Vocês estão entendendo? Você tem que amar. E é interessante porque, como eu estava dizendo, uma história na época glacial, tinha os ouriços. Ouriço é aquele bichinho cheio de espinho, não é? E na era glacial eles precisavam ficar juntos para não congelar.
Só que, quando ficava muito junto, um espetava o outro e machucava o outro. Só que, se aquele machucado saísse do grupo, ele morria congelado, ele precisava ficar junto para poder sobreviver. Família é assim. Mesmo que aconteça uma espetadinha de vez em quando, nós precisamos estar juntos. Porque fora é morte. Fora é morte. O amor, ele em algum momento vai nos ferir. Mas você não tem que estar preocupado em amar e receber esse amor de volta. Você simplesmente precisa amar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você precisa amar sem parar. Você precisa amar sem parar. E é interessante, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de amar, tem pessoas que foram criadas assim de um jeito que é difícil, né? É difícil. Mas quando a gente olha nos olhos de Jesus, como Paulo olhou na estrada de Damasco, a gente começa a entender da facilidade do amor. E da necessidade para se manter a nossa família viva. A nossa união precisa estar regada nesse amor. Todos os paradigmas e verdades absolutas que antes faziam parte de uma vida diferente daquela de quem olha nos olhos de Jesus, precisam cair por terra. A gente precisa viver diferente. Porque o apóstolo Paulo, ele não foi o mesmo, assim como nós também não podemos ser. Ah, mas eu aprendi assim com meu pai, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Isso precisa acabar. Precisamos viver de maneira nova, para que o amor realmente flua na nossa vida. E assim a gente encontre a vitória através do amor na nossa família. O amor sempre une, o que desune é a falta dele. Sempre une, mesmo quando machuca. E é interessante porque Deus muitas vezes sonda o nosso coração. E Ele sabe a nossa vontade de fazer com que o amor vença e a nossa família triunfe. Então precisamos colocar em prática. Esse negócio de Deus sondar o coração é engraçado. Uma vez eu fui gravar um teaser para a igreja, e eu estava saindo de férias, e eu levei o Manuel junto comigo, meu caçula. E tinha uma mesa igualzinha essa aqui, e tinha um drone desse tamanho em cima da mesa. Eu estava gravando aqui, e a mesa ali. Foi engraçado. E aí ele viu o drone, e ele ficava assim, eram 4 hélices, né? E ele ficava assim, tlim, tlim, tlim. E eu gravando aqui. E aquilo estava me incomodando, porque se aquele drone caísse no chão, eu estava na roça. E aí eu parei a gravação e falei assim, Manuel, nem pense em fazer o que você está pensando. Ele falou assim, pai, ainda bem que você falou, porque eu estou pensando mesmo em fazer isso. Pai conhece o coração do filho, mas nós precisamos estar dispostos a falar com ele. Deus, eu estou pensando, eu quero fazer, eu quero mudar através do amor e viver a minha diversidade em unidade. Eu sou de Goiás, sou lá de Anápolis, a cidade mais bonita daquela região. A Pátia é de outro estado. Os meus 3 filhos nasceram aqui. Nós somos criados em escolas diferentes, famílias diferentes, em situações diferentes. Se eu querer impor sobre ela as minhas verdades, eu não vou viver um amor que dura para sempre. Segundo ponto, anota aí. Famílias que vencem reencontram diariamente valores perdidos. Reencontram diariamente valores perdidos. Abra sua Bíblia aí em Lucas 15. Lucas 15 é o departamento de achados e perdidos da Bíblia. Certo? É a ovelha perdida, é a moeda perdida e o filho perdido. Lucas 15. 8 e 9, a palavra de Deus fala o seguinte, eu vou ver na minha linguagem aqui, mas você pode deixar sua Bíblia aberta. Imagine uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer, vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram.
procurando algo que realmente tenha valor. É interessante, queridos, que Lucas 15 é Jesus falando com a mesma galera. Tanto no 15, 1 ao 10, depois do 8, ele falando com o mesmo povo. Ele falou 3 parábolas para as mesmas pessoas. E é quando ele fala a primeira da ovelha perdida, ele está falando daquelas coisas perdidas fora de casa. A ovelha se perdeu fora. Se perdeu no pasto. Sumiu. Eu tenho uma imagem aqui de uma ovelha. Deixa eu ver se tem aí. Espera aí, está aqui, ó. Olha essa ovelha. Quem viu a história dessa ovelha aqui? Quem viu? Ninguém? Você viu? Essa ovelha ela ficou perdida durante 6 anos. 6 anos. Depois de 6 anos ela foi encontrada. Ela já estava numa condição assim, porque ela tinha mato lá onde ela... Acho que você foi na Inglaterra, na Escócia, aqueles lados de lá. Ela tinha grama, então ela estava comendo, mas ela sobreviveu porque tinha as graminhas para comer. Mas ela estava à mercê também dos predadores. Mas ela conseguiu se safar dos predadores. Só que quando ela foi encontrada assim, é porque ela não conseguia mais andar. Ela já estava numa situação que nem andar ela conseguia mais. Ela ia morrer, porque ela não ia conseguir mais nem abaixar para comer e nem fugir dos seus predadores. Quando Jesus fala da ovelha perdida, é aquelas coisas que são perdidas fora de casa, e geralmente acontece isso. Em algum momento, nós vamos perder. Perder a batalha para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Precisamos reencontrar aquilo que a gente perdeu fora de casa. E aí Jesus, quando vem para falar da moeda perdida, do dracma, ele usa, até em vez de falar denário, ele usa dracma, né? Um dinheiro helênico, para trazer bem a cultura helênica mesmo, daquela época. E é interessante que ele, quando fala da moeda, ele está falando de algo que se perde dentro de casa. Dentro de casa. E nós precisamos buscar novamente essas coisas. Apertou o botão errado, esse aqui. Buscar coisas que estavam perdidas fora e dentro de casa. E quando ele vem falar do menino, a história do filho perdido, ele vem para falar de coisas que são perdidas dentro de casa e coisas que são perdidas fora de casa. Dentro de casa com o irmão mais velho e fora de casa com o menino perdido. Precisamos encontrar novamente valores que foram perdidos para que a nossa família prospere. O amor não é apenas um sentimento. Ele se traduz em atos concretos. Não adianta dizer eu te amo se as nossas ações contradizem as nossas palavras. Atos concretos. Queridos, primeira coisa que precisamos encontrar, está aí a gentileza. A nossa família precisa ter gentileza. Precisamos ser gentis um com o outro. Descubra a alegria de ajudar a sua família, de fazer parte. Seja sempre gentil. Mesmo, né, com um cunhado, não é? Seja gentil. Precisamos ser gentil. A gentileza precisa ser uma dinâmica da vida da família. Outra é a paciência, eu já falei. Aceite a imperfeição dos seus. Terceiro é a capacidade de perdoar. Livre-se do domínio da raiva. Entenda, quem esteve aqui quando o pastor falou sobre o perdão, entendeu? O perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Você precisa escolher perdoar. Quantas famílias estão totalmente separadas pelo simples fato de não acontecer o perdão. Mas o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, o perdão é uma escolha. E aproveita e pede perdão aí se tiver que pedir. O perdão é uma escolha. Precisamos estar aptos a perdoar na nossa família, para viver uma família que vence através do amor. A cortesia, trate a sua família como gostaria de ser tratado. Fato. Humildade.
Ceda sempre para que todos possam avançar. Lembra lá dos Salmos, quando o salmista fala que nossos filhos são como flechas? Precisamos sempre lançar a nossa família à frente da gente, para que a gente possa viver e vencer através do amor, a generosidade. Doa-se. Você é muito mais importante que o seu dinheiro. Doa-se na sua família. Você precisa entender. Quantas famílias, gente, a gente conversa de pessoas abastadas, que acham que comprar um videogame bom, comprar uma bicicleta, né, show de bola, acha que isso vai resolver o relacionamento entre pai e filho, comprar uma joia para a mulher, não é? Isso é bom de vez em quando, né? Levar a mulher no shopping, né? Comprar sapatos novos, renovar o estoque de sapatos das mulheres. Amém, mulheres? Até glória a Deus eu ouvi agora. Isso tudo é muito importante, mas você precisa dar o presente da sua presença. E isso só se faz através da generosidade do seu tempo. Para de querer comprar aquilo que não tem preço. Você quer vencer? Através do amor? Doa-se. Doa-se. Entregue-se. Outra coisa que foi perdida e precisa ser restaurado, reencontrado, assim como a moeda perdida, é a honestidade. A honestidade. Nós precisamos viver a verdade nos nossos relacionamentos, principalmente na nossa família. A verdade precisa imperar. Quantas famílias são destruídas por causa da mentira? Como eu quero vencer através do amor, se eu quero vencer através da mentira? Não bate, não fecha a conta. É um valor que precisa ser restaurado. Honestidade. Queridos, e é interessante, eu tenho uma pesquisa, eu ia trazer a pesquisa, mas acabou que eu não trouxe. Depois eu passo para o pastor, ele passa para vocês. Foi uma pesquisa feita nas igrejas evangélicas. Para vocês entenderem um pouco sobre o que a mentira ou a falta desses valores tem feito com a família. Uma das armas estratégicas do inimigo para destruir a tua família é o divórcio. Ok? É o divórcio. É onde desinstitui, aonde acaba. Eu sou o filho de um divórcio. Meu pai se divorciou da minha mãe, eu era muito novo. Eu sei as consequências de se viver um ato que não vem de Deus. 34% dos filhos de pais divorciados não casam mais. Você vê a tristeza. O meu irmão tem 38 anos, ainda não casou. Ele faz parte dessa estatística. A outra estatística fala que, fora da igreja, a porcentagem de casamentos destituídos através do divórcio é de 50%. Eu posso ouvir misericórdia? 50%. De 100 casamentos, 50 se acabam. Com isso, famílias são desestruturadas, acabadas. Muitas vezes a gente não consegue nem recompor. Mas na igreja é menor, amém? Amém? 49%. 49%. Então não adianta. Muitas vezes, as coisas perdidas dentro de casa, fora de casa, a gente acha que não é para a gente. A igreja está fazendo contraponto com o mundo. Nós precisávamos ser a diferença. Não participar de quase uma igualdade. Isso não depende do outro, depende de você. Você precisa começar a procurar e encontrar essas verdades. E nós vamos vivendo assim. Eu casei com a Paty muito novo. A Paty era filha do pastor da igreja. Não é? Então, meu pai foi pastor também. Não é mais, em decorrência das coisas que ele escolheu fazer. Meu tempo está acabando aí? A Paty fez assim, está acabando? Está acabando, é o último ponto já. E a gente precisa entender que quando eu casei com ela e eu vivi a minha vida toda na igreja, fazendo as coisas na igreja, a gente vai criando uma religiosidade que faz com que a gente não acredite que a gente está precisando se arrumar em algum ponto.
Mas a gente sempre está precisando consertar. É por isso que a porcentagem de coisas que não agradam a Deus dentro da igreja está quase compatível com aquelas que desagradam totalmente fora. A religiosidade precisa sair do nosso coração e a gente precisa viver de verdade. De verdade. Para que a nossa vida possa refletir aquilo que é a essência do Pai. Quando Ele instituiu a primeira família lá em Gênesis 2, Ele tinha uma ideia, Ele tinha um plano. E com certeza não era esse. Religiosidade. E é interessante porque isso vai pegando na gente, desde pequeno. Saí de férias com a Paty, fui para um hotel bem bacana, aí na hora a gente almoçou, e aí tinha sobremesa, eu chamei a minha filha, Valentina, falei, Valentina, vamos pegar um doce de abóbora aqui com o pai, que eu sei que ela gosta. E aí ela chegou, não, doce de abóbora eu não como. Doce de abóbora eu não como. Eu falei, mas você gosta? Não, mas eu aprendi a não gostar. Eu falei, por quê? Não, porque eu aprendi que a abóbora é do dia das bruxas. Aí eu, na hora, já falei, não, filha, não. A abóbora não é do dia das bruxas, não. A abóbora é de Deus. Deus criou a abóbora. Pode comer, não é ruim, não. Porque se assim fosse, filha, a vassoura também, né? E a bruxa monta nela, né? Aí ela virou para mim e falou assim, mas você já viu eu varrer a casa alguma vez? Não responde o pai. Eu sei qual é o meu papel. Religiosidade. O que eu posso, o que eu não posso. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Amém ou não amém? E eu não posso tudo aquilo que a palavra dele diz que eu não posso. E assim eu vou vencer através do amor. E assim eu vou vencer através do amor. Terceiro e último. A ovelha. Famílias que vencem estão constantemente conectadas a uma atmosfera divina. Constantemente. Gênesis 2,15 precisa ser um parâmetro de vida para nós. A palavra de Deus fala assim, o Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Tudo em ordem. Ali começou a nascer a primeira família. É interessante esse texto, porque quando a gente fala de jardim do Éden, a gente imagina um lugar fixo. Eu acredito que era um jardim que tinha árvores, que tinha frutas, porque tinha frutas, a Bíblia fala que era um jardim. Mas o Éden, para mim, o jardim era um lugar, mas o Éden não era. O Éden era uma atmosfera. O Éden era a presença de Deus. A primeira família, quando Deus criou a mulher e ali Ele instituiu a primeira família, ali nasceu a primeira família nasceu na presença de Deus, nasceu no Éden. Quando a gente fala que a essência do amor é Deus, a gente precisa entender que longe da essência do amor, longe da presença dEle, a gente não tem como continuar caminhando, porque a palavra também fala que quando os dois pecaram, eles saíram da presença dEle. É interessante porque lá no Éden, Deus deu trabalho ao homem. Deu trabalho. Família dá trabalho. Falou para ele, vai cuidar do jardim. Família dá trabalho. Mas nós precisamos entender que na presença dEle, isso vai fazer com que a nossa família vença. Ele fala também, nessa atmosfera de estar na presença dEle,